Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz não é apenas uma saudação. Essa paz é o desejo de quem já está nessa paz querer que outros que ainda não encontrou essa paz encontrem também. A paz que o Senhor Jesus Cristo Ele dá. Essa paz não é um momento de tranquilidade. Essa paz é a confiança, certeza, convicção, é a segurança, é a promessa, é a vida na alegria do Senhor. Diante de tudo aquilo que foi realizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, a manifestação do amor de Deus para a humanidade, a manifestação da graça de Deus para a humanidade, a manifestação da misericórdia de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é a graça de Deus manifestada, que proporciona para o homem perdido a salvação. Jesus Cristo é a esperança que Deus enviou para o mundo que estava em trevas, julgado e condenado, os homens perdidos de Deus indo à condenação. Jesus Cristo, enviado pelo Pai, foi a oportunidade que Deus deu ao homem, porque Jesus ele é o caminho que o próprio Deus estabeleceu para o homem perdido encontrar-se no caminho que leva ele a Deus. Pois Jesus Cristo, ele é a porta, o único meio que Deus estabeleceu para o homem que está em uma situação de condenação sair dessa condição, entrando por essa porta para ser livre dessa condenação. Jesus Cristo, ele é esta porta, uma única porta que o próprio Deus estabeleceu para o homem ter a oportunidade do acesso a ele, saindo de uma condição, entrando por essa porta para outra condição na comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele representa o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a manifestação da graça de Deus para todos os homens. E diante de tudo isso que eu falei nessa introdução, mostrando para você quem é Jesus, o que ele representa em nossas vidas e qual a importância que a humanidade tem de Jesus Cristo. Qual a importância de Jesus Cristo para a vida de todo ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, de qualquer classe social, de qualquer diferença social que nós vivemos hoje. Jesus Cristo, ele é importante para todos os seres humanos. Japonês, holandês, chinês, português, francês, qualquer ser humano. Pois ele é a esperança. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já entendeu por que você precisa crer em Jesus? Você já entendeu qual é a sua necessidade de Cristo? Não entendeu ainda? Você acha que você precisa de Jesus porque tem que ser crente de uma religião evangélica? Para Deus te dar isso, aquilo, outro? Portaria? Tá bom, dona Regina? Tá certo. Não. Você não precisa de Jesus por causa de uma opção religiosa. Porque você tem que ter uma religião. Essa não é a sua necessidade de Cristo. Você não precisa de Jesus para ter cura diante da sua enfermidade, para ter prosperidade nesta vida, para conquistar suas vitórias neste mundo. Você não precisa de Jesus para isso.
Os homens, crendo ou não em Jesus Cristo, eles vão ter momentos que vão estar doentes, vão ser curados, vão estar tendo dificuldade, mas vão sair da dificuldade, vão ter prosperidade, vão conquistar os seus objetivos sem Jesus. Você não precisa de Jesus para alcançar nada nesta vida. Nesta vida, tudo que o homem precisa para viver neste mundo, Deus oferece a todos, sem acepção de pessoas. Deus faz o sol nascer para bom e para ruim. Deus dá a chuva para justo e para injusto. Isso se refere às bênçãos naturais desta vida. O que nós precisamos neste mundo para viver, Deus ele dá a todos. Deus ele dá ao católico, ao evangélico, ao macumbeiro, ao ladrão, ao juiz, ao delegado. Deus ele dá tudo a todos. Ao ateu, ao que crê, ao que não crê, ao religioso, ao profano. Você não precisa de Jesus para essas coisas. Hoje é uma propaganda mentirosa, uma propaganda vã, onde só vai nessa propaganda realmente quem quer ser enganado. As pessoas hoje são ensinadas de que venha para a igreja para alcançar a sua bênção, para Deus lhe dar a sua vitória. Venha para o culto da prosperidade, venha para o culto da cura, venha para o culto do milagre. Não, não. Deus ele dá isso a todos, não precisa culto não. Isso é só a mentira dos homens fazendo de vocês negócio dentro das religiões. Para Deus curar alguém de uma enfermidade, não precisa ir para uma igreja, fazer uma campanha, se colocar dentro de sacrifício religioso onde o homem determina. Não, não, não. Isso aí é mentira, irmão. Isso aí não tem nem lógica. Esse Deus não trabalha dessa forma. Para Deus dar livramento a uma pessoa, para Deus restaurar e permitir que uma pessoa prospere, não precisa essa pessoa estar dentro de igreja ou nenhuma religião. Não precisa essa pessoa fazer missa, acender vela, fazer penitência, se flagelar, fazer promessa, subir escada com lata na cabeça, andar com o joelho ralando no chão, fazer pacto, voto, campanha. Para Deus abençoar uma pessoa, não precisa ela usar terço, rosário, alga benta, não precisa ela fazer a campanha da marcha, campanha da chave, campanha da vitória, campanha da prosperidade, campanha de restituição. Isso tudo é o mundo mentiroso da religião que prende as pessoas nessa mentira. Deus ele dá tudo neste mundo a todos, sem acepção de pessoas. Pelo fato de você crer ou não em Jesus, Deus não vai privar você dos recursos naturais deste mundo. Agora deixa eu te dizer a verdade que você precisa conhecer. O ser humano, ele nesta vida vai viver. Vai chegar um tempo de sofrimento, um tempo de alegria, um tempo de bonança, um tempo de escassez, um tempo de fartura, um tempo de falta, um tempo de doença, um tempo de cura. Neste mundo você vai passar por tudo isso. Independente se é crente, se é católico, se é evangélico, se é religioso, se é profano. Nesta vida aqui, se você trabalhar, você prospera. Tem gente prosperando aí com a corrupção. Outros prosperam com trabalho honesto. E cada um vai vivendo nesta vida. Tudo aqui sucede de igual modo, para bom e para mal, para justo e injusto. Tudo aqui sucede de igual modo. É o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Não há diferença. Deus não vai privar ninguém aqui neste mundo das bênçãos naturais. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Escuta isso que eu vou te dizer, que é muito importante você entender. Bom dia, senhor Luísa. Eu parei aqui para o morador passar. Mas eu quero chamar sua atenção agora. Escuta isso que eu vou te falar. Por que é que você precisa de Jesus? Precisar de Jesus é você se converter e crer nele. Não é você ir para uma religião dizer que agora é evangélico, é católico,
entregou sua vida a Jesus e viveu a vida religiosa. Não. Eu vou te explicar qual é a tua maior necessidade e por que você precisa tomar uma decisão. É uma ação que Deus quer de você, para você receber de Deus aquilo que você só pode receber, você e qualquer ser humano, através de Jesus. E não é as coisas desta vida. Nesta vida aqui você vai receber tudo. Você vai viver um momento difícil, mas vai ter um momento de alegria. Vai ter um momento de enfermidade, mas vai ter um momento de cura. Você crendo em Deus ou não, você vai receber essas graças de Deus aqui. Agora escute uma coisa. As bênçãos de Deus para a eternidade, não desta vida, quando sair deste mundo, você só pode alcançar, receber, tomar posse dessa promessa, se você crer e se converter a Jesus Cristo. Eu vou te explicar que bênçãos são essas. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo vai glorificar ao Deus Pai por tudo que ele nos concedeu no Filho Jesus. Paulo vai dizer, bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais está lá na eternidade. Agora escute só, porque já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares, terreno não, nos lugares celestiais, em Cristo. Isso é bom você entender. Essas bênçãos espirituais que estão guardadas para nós nos lugares celestiais, elas são através de Cristo. Essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ninguém vai alcançar se não se converter a Jesus. Só por Jesus Cristo você alcançará essas bênçãos. E olha que bênçãos gloriosas. Paulo vai escrever sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, Paulo vai dizer assim, escuta aí, deixa eu atender aqui. Olha, irmão, dinheiro, 302. Tá, vamos pegar assim? Pronto. Leva lá e deixa. Tem troco? É pra deixar lá agora que eu tenho, mãe. Não, deixa o troco aqui. Escute aí, eu vou continuar aqui, falando para você, preste atenção. Beleza. Vamos deixar lá. Paulo vai dizer que essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, elas são por Cristo. Estão reservadas para nós na eternidade. E essas bênçãos é coisas que não tem como a gente buscar, contemplar, entender na nossa mente, no nosso entendimento limitado. Paulo vai dizer, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, amar a Deus é estar em Cristo, tá? É crer em Jesus, é crer na palavra dele. A palavra de Deus é Jesus. Você tem que crer em Jesus para amar a Deus. Amar a Deus não é estar vivendo a religião, não é estar cantando hinos bonitos com letras emocionantes que faz você chorar evangélicas. Amar a Deus é guardar a palavra dele. Então Paulo vai dizer que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração, ao entendimento do homem, são as coisas que Deus tem preparadas. Ele já preparou, ele não vai preparar. São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles, observação. Tem uma condição. As bênçãos de Deus não é uma coisa assim qualquer, não. Ela foi colocada à disposição do homem diante de uma manifestação de amor de Deus. Mas o homem, para aceitar, não é que o homem vai comprar, vai conseguir pelo seu mérito. É de graça. Agora, o que Deus quer do homem, a condição é a fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. A graça é o favor imerecido de Deus para o homem. Agora, mediante a fé.
A condição, o condicional de Deus para você alcançar de graça esse presente que Deus quer te dar, Ele te oferece, Ele te convida a receber, é crer em Jesus Cristo. É o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, observação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição é crer. A condição é crer. E o crer aqui não é uma expressão verbal, eu creio em Jesus, agora eu sou crente, sou de Deus, eu agora sou da promessa. Não é esse. O crer é a atitude do homem na convenção que ele precisa ter. Esse é o crer que Deus quer de cada um de nós. A atitude, a ação de seguir, de aceitar o chamado, o convite de Deus para receber. Porque a salvação de Deus, Ele oferece o homem. É o convite de Deus para o homem ser salvo, para o homem aceitar o socorro dele. Esse convite é Jesus. E é levado para as pessoas pela pregação do Evangelho. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Deus chama-nos pela pregação da verdade do Evangelho. É por onde Deus convida o homem para receber salvação. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Porque creu é a atitude de se converter, receber a salvação de Deus. Mas quem não crê será condenado. Porque quando eu não creio, eu desprezo. Eu não sigo. Eu não aceito o chamado de Deus. Salvação não é porque Deus escolheu você e acabou. Não é isso. Salvação Deus oferece a todos sem acepção de pessoa. Isso é uma atitude deliberada, é uma escolha que o homem tem que tomar. Essa é a ação, é a atitude do homem, que é a fé que Deus quer dele, para ele alcançar essa salvação, que é de graça. Não é por obra. Não é você viver preso, escravo dentro de uma vida religiosa. Não é você ser dominado, negócio, propriedade de um sistema religioso. Para você ser salvo é crer em Jesus e passar a manter sua vida na devoção de vida, na palavra dele, andar por ele, confiando nele, estando nele, acreditando nele, a palavra dele, guiando sua vida. Salvação é isso. Então, para você receber alguma coisa de Deus nesta vida, você não precisa de Jesus. Agora, se você quer ser livre da maldição eterna, se você quer ser livre do juízo eterno, se você quer descanso na tua alma, se você quer paz na tua alma, se você quer ir para o bom lugar lá nos céus, quando deste mundo sair, se você quer ir para a vida eterna com Deus, quando deste mundo sair, você precisa crer e se converter a Jesus Cristo, porque ninguém vai receber a vida com Deus se não tiver em Cristo. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem. Presta atenção, irmão. Eu prego a palavra. Eu exponho e aplico o que a palavra ensina. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas olha o que acontece. A ira de Deus é o juízo, é a justiça, para punir o pecador e dar ao pecador o salário do pecado, que é a morte. A condenação eterna permanece para sempre na vida desse indivíduo. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E Deus, como justo, tem que dar o salário do pecado para a humanidade. Agora, olha o que o texto continua dizendo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O presente, a oportunidade, a misericórdia, a bondade, a graça de Deus para o homem, a vida eterna. Isso em Jesus. Sem Jesus, ninguém tem vida eterna. Sem Jesus, ninguém recebe o perdão de Deus. Sem Jesus, ninguém é justificado. Ninguém é livre da sua culpa do pecado. Ninguém vai ter reconciliação com Deus. Ninguém vai chegar ao Pai. Sem Jesus, todos vão sofrer a ira de Deus eternamente. É preciso o povo ser explicado com isso. Isso é o que o Evangelho ensina. Isso é que o povo tem que aprender. Por isso que nós precisamos de Jesus, para não ir a juízo nem ir a condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há
para os que estão, não é na igreja ABC, na religião ABC, os que estão em Cristo Jesus. A nossa necessidade de Jesus Cristo é para ser livre de uma condenação que já está a humanidade julgada e condenada. Aí essa condenação, receber essa sentença. Como diz lá em Hebreus 9:27, com a morte o homem chega o juízo. O que vem para aqueles que morrem não é a extinção. É uma eternidade ou com Deus ou sem Deus. Ou de salvação ou de juízo. Salvação quer dizer isso. O homem ser livre do juízo. Ser salvo da condenação. Ser livre da eternidade sem Deus. Por isso que Jesus vem dizer, eu vim salvar. Ele veio salvar. E ele disse, vinde a mim. Para quê? Para receber essa salvação. Jesus disse, quem nele crê não será condenado. Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode seguir ao Pai, ir ao Pai, estar no Pai, ter a vida com o Pai, senão por ele. É por isso que você precisa de Jesus. Você não precisa de religião para se ligar a Deus. Você não precisa se esforçar em sacrifício religioso, em vida de devoção religiosa, em cumprir a ordenança, meta, regra de religião imposta pelo homem para estar em Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo e entender a sua maior necessidade dele, compreender o que ele fez por você e nisso se manter confiante, firme, glorificando a Deus por Jesus Cristo. Não é por sua religião, não é por sua vida religiosa, não é por seus usos e costumes, não é pela sua santidade, não é porque você acha melhor do que os outros pela sua religiosidade, é por Jesus Cristo. Sem ele, ninguém alcança as bênçãos eternas. Você pode estar aí nessa igreja, alcançando vitória, bênção, prosperidade, se alegrando, vivendo um momento satisfatório, estando ali se emocionando, mas você continua perdido se você não tomou uma decisão do seu entendimento, do seu coração, entendendo a sua necessidade de Jesus, entendendo a importância de Jesus, entendendo por que Jesus veio ao mundo, por que Jesus morreu. Se você não tiver a consciência do que é a salvação, você continua perdido. Ninguém pode ir a Jesus se não tiver a consciência do que é a salvação. Se não tiver a consciência do que é a condenação. Por que eu preciso de Jesus? Porque eu entendi o que Deus em Cristo fez para me livrar. Eu entendi que situação estava eu. Eu entendi qual era o meu destino. Pela palavra, o Evangelho me mostrou isso. Eu entendi pelo Evangelho qual era a minha saída, por onde eu poderia ser livre, por onde eu alcançaria salvação, por onde eu teria o perdão de Deus, por onde eu seria aceito, por onde eu seria livre da ira e da justiça de Deus, que vai aplicar a sentença no pecador. Eu aprendi que em Jesus eu alcanço essas bênçãos de Deus. Que bênçãos, irmão Wellington? O perdão dos meus pecados. A quitação da minha dívida, que me culpava e me separava de Deus. Jesus, ele me justifica, ele me santifica, ele me reconcilia, ele me leva à comunhão ao Pai. Eu aprendi que tudo isso eu alcanço em Jesus. Porque a palavra assim me ensina, não é dentro de uma religião, não é vivendo ritual religioso, não é vivendo formalidade religiosa, não é andando na justiça da minha santidade, de usos e costumes como a igreja manda para eu chegar a Deus. Eu entendi que a minha necessidade era de Jesus Cristo. Eu entendi que o que Cristo fez na cruz do Calvário, indo à morte, foi por mim, para me levar a Deus. Ele morreu para que eu venha a ser livre.